Olá, meus amigos do canal Lex Trânsito. É um prazer estar com vocês novamente, juntos, promovendo a educação para o trânsito. Trânsito seguro, senhores, direito de todos. Dando continuidade à nossa homenagem a esse grande instrutor, a esse grande cidadão, Levino de Moura Borges. Quem foi Levino de Moura Borges? Foi um brasileiro que, em 1932, criou a primeira escola de chofer em nosso país. Hoje nós temos os centros de formação de condutores, como eu mostrei no nosso primeiro vídeo, ou na primeira parte da nossa homenagem, lá na resolução 358, que as autoescolas são denominadas centros de formação de condutores. Onde está isso? Na resolução 358 do CONTRAN. Hoje nós vamos dar continuidade à homenagem a Levino, ele agora como instrutor de trânsito. Mas ele não começou como instrutor, ele começou como monitor. Sim, caso você não esteja inscrito aí no nosso canal, venha para cá, inscreva-se no canal Lex Trânsito, participe conosco nesse momento de educação para o trânsito. Vamos lá, senhores, vejam aí. Curso de instrutor de trânsito, a evolução da legislação de trânsito brasileira. Fiz questão de colocar essas duas fotos. Levino junto ao seu automóvel, né? E a cartilha que ele produziu, com o nome dele lá, Levino Borges, monitor, já com as normas para que esse futuro cidadão do trânsito e no trânsito, ele pudesse estudar. Então, hoje nós fazemos isso. Se os senhores perceberem, nós temos os materiais dos Centros de Formação de Condutores. E Levino já fazia isso lá perto de 1932, depois 1966. Tem vários materiais de Levino. E aí, a gente continua, porque eu fiz um levantamento para os senhores. Não existia, meus amigos, até antes de 1982, uma padronização em nosso país com relação ao conteúdo para você ser formado como instrutor de trânsito. Qual a carga horária? Ou seja, não existia, meus amigos, uma padronização nacional. Só a partir da resolução 600 do Conselho Nacional de Trânsito, na vigência da Lei 5.108 de 66, que houve justamente a padronização do curso de instrutor de trânsito. Então, eu fiz questão de mostrar, sem padronização, do curso de instrutor de trânsito. E aí, o levantamento da legislação de trânsito para os senhores. A primeira resolução que tratou sobre o tema foi a resolução 502 de 1976, na vigência da Lei 5.108 de 66, o nosso terceiro Código Nacional de Trânsito. Logo em seguida, tivemos a resolução 600 de 1982, e aí sim, a partir dessa resolução, editada pelo CONTRAN em 1982, tivemos a padronização em nosso país do curso de instrutor de trânsito. E para exercer essa atividade, eu vou mostrar aos senhores lá na resolução 734 e no artigo 119 da Lei 5.108, você deveria ser certificado pelos departamentos estaduais de trânsito, o que foi no meu caso. Então, eu durante muito tempo ministrei instrução dentro da Polícia Militar e também para alguns centros, mas só a partir da vigência da Lei 5.108 e depois da Lei 9.503 é que nós fizemos o curso de instrutor de trânsito com as exigências da Lei 9.503, do Código de Trânsito Brasileiro. Voltando, senhores, temos a Lei 5.108, de 66, as escolas de aprendizagem e os decretos que regulamentaram essa lei. 62, 127, 68, 84, 503 e 80, e 87, 47 e 82. Logo em seguida, eu vou mostrar aos senhores a Lei 9.503 e as resoluções que trataram sobre o tema. A primeira resolução que tratou foi a resolução 33 de 1998. O interessante é esse dado para os senhores que em 1998 foi o ano em que o CONTRAN editou mais resoluções, 84 resoluções. E a primeira que tratou sobre o tema instrutor de trânsito e o curso foi justamente a resolução 33, que veio logo em seguida a ser revogada pela resolução 74. Mas eu pergunto aos senhores, qual a carga horária do curso de instrutor de trânsito na vigência da Lei 9.503? Não existia. Foi necessário, então, que o Conselho Nacional de Trânsito, ele visse essa situação e, cabendo ao DENATRAN, dirimir as lacunas no Código de Trânsito, é competência, inclusive, lá no artigo 19 do DENATRAN, editor, ou então o diretor do DENATRAN, a portaria 47 no ano de 1999, estipulando então o conteúdo programático dos cursos, especificamente do curso de instrutor de trânsito, e com a sua carga horária, uma carga horária de 120 horas aulas. Interessante que quem fez o curso nessa época, e foi o meu caso, da primeira turma aqui do Departamento Estadual de Trânsito, lá em 1999, não tem no conteúdo programático, ou não tinha na resolução 40, na portaria 47/99, a parte dos crimes de trânsito, que hoje, os senhores sabem, está no capítulo 19 da Lei 9.503. Então, durante muito tempo, os cidadãos que foram formados como usuários do trânsito, os condutores,
não tiveram essa instrução, esse conteúdo ou a instrução nos centros de formação de condutores, na parte teórica, falando ou recebendo a informação, a instrução sobre os crimes de trânsito e as consequências do cometimento desses crimes. Quando eu vi isso, de imediato, eu me indignei e fiz um documento mostrando a necessidade de ser dado para o instrutor de trânsito todo o conteúdo da Lei 9.503. E, mais à frente, houve uma mudança na carga horária, meus amigos. Essa mudança trazida pela lei, trazida pela resolução 358 de 2010 do CONTRAN. A carga horária passou de 120 para 180 horas-aulas. E aí, se os senhores perceberem, estudando a resolução 358, vão ver que muitos artigos, muitos capítulos do Código de Trânsito não estão dentro do conteúdo programático. O que, mais uma vez, para mim, é um problema muito sério. Eu vislumbro isso, porque o instrutor ele deveria ter conhecimento completo do Código de Trânsito, ou conhecer a lei por completo, a Lei 9.503, para poder repassar ao futuro condutor, aos futuros usuários do trânsito em nosso país. Senhores, vamos então para a Lei 5.108 de 66, a lei que antecedeu o Código de Trânsito brasileiro. Artigo 119, o que diz? A contar de 2 anos da data da publicação deste Código, terceiro Código Nacional de Trânsito em nosso país, nenhum diretor ou instrutor de escola de aprendizagem, veja o termo utilizado, ou examinador de trânsito, poderá exercer essa função sem que apresente certificado habilitando para esse mistério expedido pelos departamentos estaduais de trânsito. Foi o que eu disse. Então, foi dado 2 anos para o cidadão fazer ou frequentar o curso de instrutor de trânsito. E aí eu venho para a resolução 734 do CONTRAN, artigo 9º. O diretor-geral, o diretor de ensino, o instrutor de escola e examinador de trânsito, para exercerem suas atividades, deverão estar habilitados com certificado expedido pelo Departamento de Trânsito na forma do artigo 119 do Código Nacional de Trânsito e anexo 4 desta resolução, segundo o modelo próprio pelo mesmo adotado. E aí, meus amigos, seguindo na legislação de trânsito, a gente vem para a vigência da Lei 9.503. E aí, o artigo 155 fala sobre o assunto. Vejamos, a formação de condutor de veículo automotor e elétrico será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos estados ou do Distrito Federal, pertencente ou não à entidade credenciada. E nós sabemos, né, que lá no artigo 310 existe a possibilidade do cometimento de crime de trânsito. Se você que não é um instrutor credenciado pelo DETRAN, pegar um veículo e passar a ensinar a outra pessoa a dirigir. Isso, além das infrações previstas no capítulo específico das infrações de trânsito, nós temos o crime tipificado no artigo 310 da Lei 9.503, que mais à frente, senhores, nós vamos mostrar em outros vídeos. Continuando nossa homenagem aqui a Levino de Moura Borges e aos demais instrutores de trânsito do nosso país, teóricos e práticos, eu venho para a resolução 358 do CONTRAN, artigo 19, inciso 2. Exigências para você, instrutor. Era assim. Letra A, no mínimo 21 anos de idade. B, curso de ensino médio completo. C, no mínimo 1 ano na categoria delidado. Isso aí mudou com a entrada em vigor da Lei 12.302. Delidado, não ter sofrido penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Letra E, não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 dias. Letra F, curso de capacitação específica para atividade e curso de direção defensiva e primeiros socorros. Isso no artigo 19. Já no artigo 25, eu tenho o quê? O inciso 1. O instrutor de trânsito é o responsável direto pela formação, atualização e reciclagem de candidatos e de condutores e instrutor de cursos especializados pela qualificação e atualização de condutores, competindo-lhes. Esse dispositivo legal traz a competência dentro da resolução do CONTRAN dos instrutores de trânsito. E eu reputo como muito importante. Letra A. Compete a ele transmitir aos candidatos os conteúdos teóricos e práticos exigidos pela legislação vigente, meu amigo instrutor. Tratar os candidatos com urbanidade e respeito. Cumprir as instruções e os horários estabelecidos no quadro de trabalho da sua instituição, do seu centro de formação de condutor. Letra D. Utilizar crachá de identificação com foto quando do exercício da função que será fornecido pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. E aí eu pergunto ao senhor, instrutor, no seu Estado, o DETRAN está fornecendo esse crachá? O crachá, caso não esteja, cobre, valorize a sua profissão, a sua atividade. Peça ao sindicato, porque é um direito seu. Senhores, continuando a nossa homenagem aqui aos instrutores de trânsito.
Letra E, frequentar cursos de aperfeiçoamento. F, acatar as determinações de ordem administrativa e pedagógica estabelecidas pela instituição, pelo seu centro de formação. Letra G, veja que coisa importante, avaliar se o candidato está apto a prestar exame de direção veicular após o cumprimento da carga horária estabelecida. Então você avalia e você leva essa sua conclusão ao diretor pedagógico e o diretor geral do seu centro de formação do condutor. Senhores, surge então, no ano de 2010, a profissão de instrutor de trânsito. Lei 12.302, 2010. Artigo 1º. Esta lei regulamenta o exercício da profissão de instrutor de trânsito. O artigo 2º diz o que é, quem se considera. Considera-se instrutor de trânsito o profissional responsável, veja, pela formação de condutores de veículos automotores e elétricos, com registro no órgão executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Surge então o Código Brasileiro de Ocupação. A família, qual o código para a sua profissão? 333105. Está lá, no Ministério do Trabalho. Os profissionais dessa família ocupacional devem ser capazes de criar e planejar cursos livres, elabora programas para empresas e clientes e definir material didático, ministrar aulas e avaliar alunos e sugerir mudanças estruturais em cursos. Então, 333105 é o seu CBO, meu amigo instrutor de trânsito. Voltando para a lei tão importante, né, que criou a profissão dos senhores, 12.302 de 2010. Artigo 4º. São requisitos para o exercício da atividade de instrutor de trânsito. É o que diz a lei agora. Inciso 1. Ter no mínimo 21 anos de idade. 2. Ter pelo menos 2 anos de efetiva habilitação legal para a condução de veículo. Redação dada pela Lei 13.863 de 2019. Antes dessa alteração, o instrutor precisava ter 1 ano na categoria D. Não precisa mais. Continuando, senhores. 3. Não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 dias. 4. Ter concluído o ensino médio. 5. Possuir certificado de curso específico realizado pelo órgão executivo de trânsito. 6. Não ter sofrido penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 7. Ter participado de curso de direção defensiva e primeiros socorros. E o parágrafo único é assegurado o direito ao exercício da profissão aos instrutores de trânsito que já estejam credenciados nos órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal na data da entrada em vigor desta lei. Então, quando a lei entrou em vigor, os instrutores que já estavam credenciados, eles passaram a ter o direito adquirido e serem instrutores de trânsito. Continuando, artigos 8 e 9, para fechar. O artigo 8º, as penalidades aplicadas aos instrutores de trânsito, nós sabemos, não é? Estão previstas na Lei 9.503, lá no artigo 153, senhores. E aí, no seu parágrafo único, vamos ver aqui rapidamente. Parágrafo único do artigo 153. As penalidades aplicadas aos instrutores e examinadores serão de advertência, suspensão e cancelamento da autorização para o exercício da atividade conforme a falta cometida. E essa falta, os senhores sabem, vão encontrar lá na resolução 168 do CONTRAN. E para fechar, a lei 12.302, nós temos aí esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 2 de agosto de 2010. Senhores, aqui eu quero fechar e concluir a minha homenagem a esse grande cidadão, Alevino de Moura Borges. Ele que, em 1932, criou a primeira escola de chofé e iniciou esse trabalho maravilhoso, esse trabalho digno de instrutor de trânsito, lá em 1932. Nossa homenagem do canal Lex Trânsito, Alevino de Moura Borges.